Brasil através das nossas redes sociais. É sempre uma honra, é sempre um prazer receber um convidado muito especial para entrevistar. Hoje eu estou trazendo uma doutora muito especial, ela vai falar de saúde, saúde da voz, né? Então é um tema muito relevante, né? Então esse programa ele é um programa que ele dá voz ao povo, ele leva informação para a população, isso é muito importante. Eu estou recebendo neste programa a doutora Renata Del Antônio, fonoaudióloga. Ela é formada, graduada pela Universidade Vale do Itajaí. Ela é especialista em voz e gerontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é pesquisadora na área educacional e ela também é mestranda na área também de saúde e gestão pela Universidade Vale do Itajaí. E ela também, além de todo esse currículo, ela ainda atende, tem seu consultório, atende crianças e adultos. Então, é um tema muito importante, a voz. Muitas vezes a gente não dá valor para a nossa voz. Só quando a gente fica rouco, a gente vai dar valor que a voz é muito importante. Muito boa tarde, doutora Renata Del Antônio. Obrigado por sua presença. Seja bem-vinda. Ter aberto um espaço na sua agenda para falar para a nossa população. Nós estamos ao vivo para a Grande Florianópolis, né, através da Prime TV HD, e para Santa Catarina e o Brasil através das nossas redes sociais. Então, é uma honra recebê-la neste programa para falar da saúde, da voz, né? A senhora é uma especialista na voz. Por favor, fique à vontade, fale para nosso assinante, para nosso internauta. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, e poder contribuir com conhecimento, de alguma forma ajudar quem quiser saber alguma informação sobre fonoaudiologia. Maravilha. É um tema relevante, mas muitas pessoas às vezes não procuram, né? Só procura assim quando fica fônico e tal, e é ruim, né? Mas é um tema tão importante para a educação, principalmente das crianças, né? Quando está começando a aprender a falar, às vezes tem um problema de dicção, né? Então, isso, hoje, graças a Deus, nós estamos bem avançados nesse sentido, né? Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é a fonoaudiologia, né? O que ela trata, né? Porque, às vezes, as pessoas, quem está nos assistindo, muita gente não tem noção, né? Desse um tema tão importante, mas e daí? Então, acho que a senhora fazer um breve apanhado da profissão da senhora, que é belíssima. Sim. A fonoaudiologia, na verdade, ela é muito conhecida pelas alterações, principalmente, né, pelas alterações de fala, de voz e a área de audição. Mas a fonoaudiologia ela cresceu muito nos últimos anos, né? Hoje nós temos em torno de 12 especializações em fonoaudiologia, né? Onde a gente pode dizer assim que quatro áreas chamam muito a atenção, né? Que seria a linguagem, que é toda essa parte de construção do pensamento, de como formular uma fala, do que eu vou falar. Né? Nós temos a articulação dos sons, né, que seria a parte de motricidade orofacial, né, como eu vou produzir esse som, articular ele de forma correta, posicionamento de musculatura. Nós temos a parte da voz, né, onde eu penso o que eu vou falar, eu articulo o que eu vou falar, mas eu tenho que ter uma voz para poder falar. Né? Então, voz, às vezes, é rouca, a voz tem alguma alteração, às vezes tem nódulo vocal, pólipo, fenda, várias patologias que podem estar interferindo nessa voz, né? E também o aprender a falar, né? Usar toda essa articulação, respiração, tudo de forma adequada para tornar essa voz prazerosa também para quem está ouvindo, né? E ainda temos a audição, que são os problemas relacionados à audição, crianças, às vezes, que já nascem ou adquirem algum problema no decorrer da vida, adultos, idosos, que precisam, de, às vezes, de uma prótese auditiva, de alguma coisa, para poder ter esse feedback. Então, eu falo, eu escuto, eu penso, é tudo uma mistura que tem que estar em harmonia para acontecer de forma adequada. É um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto, né? É um conjunto. Somos completos, né? É uma caixinha complexa. Então, a senhora também é pesquisadora, né? Sim, então, qual é a sim. sua área de pesquisa atualmente que a senhora está? Atualmente, eu estou fazendo a minha pesquisa na área educacional. Né? Tudo começou com a grande demanda de receber crianças no consultório com problemas, com dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita. Né? E isso me remeteu a uma visão um pouco diferente do que da clínica. Né? Como isso tudo começa? Será que realmente essa criança, essa dificuldade é só da criança? A individualidade de cada criança, a história de cada criança? Né? Aonde a fonoaudiologia poderia ir um pouco além do que só na clínica, né? Como vamos ajudar essas crianças? E aí me remeteu ao ensino público, onde traz toda uma dificuldade, uma demanda maior, né?
como essas crianças vão ser auxiliadas nesse processo de leitura e de escrita para poder ser crianças letradas, crianças alfabetizadas e, através disso, poder ter uma profissão, ter desejar algo a mais na vida, né? A senhora já está há mais de 20 anos no mercado, é isso? No mercado do setor público aí? Isso. Na área de escolas e geralmente na parte educacional? Eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda na área pública, né? E como fonoaudióloga, eu estou há 15 anos formada por aí, né? E sempre atuando na área, principalmente a área educacional, sempre foi uma área que sempre me chamou a atenção, né? Crianças, que eu adoro, sou apaixonada por crianças. E qual a contribuição da fonoaudiologia para as escolas? Então, o fonoaudiólogo na escola, ele entra como um educador, não assume o papel do educador, né? Mas entra nessa equipe multidisciplinar responsável também pela eficácia, pela eficiência dessa aprendizagem, né? Cada criança, cada indivíduo, não só criança, né? Aqui a gente está falando de criança, mas cada indivíduo ele tem uma maneira de aprender, ele tem uma maneira de lidar diferente com as situações diferentes. Então, às vezes, o método utilizado com uma criança não é adequado para uma, mas não é adequado para outra. Como a gente pode suprir a dificuldade daquela criança? Como a gente vai ensinar, de repente, de uma forma diferente? Então, cada um tem o seu momento, cada um tem uma maneira. E o fonoaudiólogo, dentro do conhecimento que é maior, que é a comunicação humana, ele pode trazer esse auxílio ao professor, né? Uma das grandes dificuldades que é vista nas crianças que interfere posteriormente, são várias, né? Mas uma delas que interfere posteriormente na aquisição da leitura e da escrita são as trocas na fala, né? E já existem várias pesquisas comprovando isso, né? Que crianças que trocam, em vez de falar bola, eu falo pola. Então, na hora que eu for escrever, existe uma grande chance dessa criança também transferir esse falar errado para a escrita. Então, isso tudo são coisas que o fonoaudiólogo, às vezes, com uma visão diferente do que o pedagogo tem, o fonoaudiólogo não tem a visão do pedagogo e o pedagogo não tem a visão do fono. Mas juntos, um pode complementar o serviço do outro e ajudar essa criança a chegar no seu potencial máximo, a desenvolver todos os aspectos necessários para essa alfabetização. Mas não é só criança que faz isso, hein, doutora? Eu conheço pessoas. Não, o B e o P. Não. É brincadeira à parte, mas né? Sim, sim. Quais as maiores dificuldades presentes hoje na educação das crianças? Acho que a senhora comentou um pouco, né? Mas qual é a maior dificuldade hoje? A maior dificuldade o que eu pude perceber na minha pesquisa, uma das grandes dificuldades é a falta de continuidade desse sistema educacional hoje. Então, a educação infantil ficou separada do ensino fundamental, mas ambos não se conversam. Mas um depende do outro, um é continuidade do outro, mas a gente não se conversa, né? E as políticas também educacionais que são feitas hoje, elas não são feitas por uma realidade existente, né? Como muitas políticas no nosso país, elas não são feitas por uma realidade do país. Então, não adianta eu elaborar toda uma... É linda, né? A política é linda, as teorias são todas bonitas, mas não são aplicadas de verdade. Não chegam a uma criança real, né? Nós temos hoje crianças que vivem no meio da violência, crianças que vão para a escola com fome, que a única alimentação que elas têm é na escola. Então, como uma criança aprende com fome? Então, isso tudo são realidades que têm que ser vistas e têm que ser trabalhadas de forma real. Não adianta a gente viver num sonho, a gente tem que viver na realidade, de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo uma educação de qualidade. Maravilha, estou entrevistando a doutora Renata Della Antônio, fonoaudióloga. Estamos falando ao vivo para a Grande Florianópolis, um tema tão relevante que é a saúde vocal, a voz, né, importante, né, temos que dar voz, né. Doutora, nesses 20 anos de trabalho da senhora, de lá para cá, melhorou a educação? Como que a senhora está encarando essa situação hoje? Melhorou ou não? Ao meu ver, não. A gente só está mudando um pouco o foco, desvia um pouco, muda a luz, a luminosidade, né? E na verdade, vai se levando em banho-maria. E no Brasil, a gente tem muito a característica de querer muito imediatismo, né? Então, eu vou criar um jeito milagroso onde tudo vai se resolver. E, na verdade, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e ir cavando as coisas mais devagar,
mais devagarinho, para ir plantando a sementinha e ir crescendo. Eu não posso chegar com uma árvore já direto, né? É verdade. Doutora, passe para os assinantes o seu contato, onde é seu consultório. Está na telinha, mas é bom a senhora reforçar, né, onde a senhora atende, né, onde fica seu consultório. Bem, os atendimentos, o meu consultório fica no Seiza Center, no centro de Florianópolis, né? Bloco B, sala 110, telefone de contato 98453-4200. Tem fanpage, Instagram? Tem o Facebook, né? Fono Renata Del, e o Instagram também, Fono Renata Del. Maravilha. Temos também as crianças com necessidades especiais, né, que hoje são inclusão na educação comum, são incluídas na educação comum. Como a senhora analisa esse processo, que não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil, e hoje também entra no mesmo ritmo da educação de crianças, né? O que acontece é que por muitas vezes essas crianças chegam na escola e os próprios professores não têm nem estrutura para receber essas crianças, né? São crianças que precisam de uma atenção, por lei precisam de um professor auxiliar em sala, né? Coisa que muitas vezes no ensino particular não acontece. Então, os pais que têm crianças especiais vão entender do que eu estou falando. Muitas escolas negam matrícula. Existem escolas que fazem esse trabalho excelentemente, assim, de forma majestosa, mas tem escolas que, porque é um custo maior para mim, eu tenho que adaptar, às vezes, a estrutura da escola para receber essa criança, então esse acesso é negado. No público, isso já não acontece muito, porém, o público a gente não tem tanto investimento também, né? Claro, os professores fazem de tudo que podem. Quando eu fui fazer minha pesquisa, o que mais chamou minha atenção é o amor que essas professoras têm pelo que fazem, né? Independente de salário, independente de estarem motivados ou não, a gente vê aquilo com gosto, né? Mas, realmente, existe um pedido de socorro. Quando eu digo, pode incluir, mas eu não tenho uma rede para me dar auxílio, isso se torna um pouco mais complicado, né? Então, a gente tem que incluir, sim, essa criança com o pensamento de educar e não simplesmente deixar essa criança ali para conviver com outras crianças, e sim educar. Maravilha, acabei de entrevistar a doutora Renata Del Antônio, especialista da voz. Doutora, eu quero agradecer a senhora pela entrevista, né? Sei que sua agenda não é tranquila, né? Abriu um espacinho para me receber, apesar dos estudos que a senhora está fazendo no mestrado, que não é fácil realmente a gente conciliar trabalho com estudo, né? Eu quero agradecer a você, internauta, a você, assinante, que nos assistiu até agora. Obrigado por sua paciência, por seu carinho, né? E o Show da Tarde é grato à sua presença, né? A razão do desistir do Show da Tarde são vocês que nos assistem todos os dias, né? Doutora Renata, obrigado por ter passado para o nosso assinante, nosso internauta, essas informações tão valiosas, né? E, às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Então, eu agradeço a senhora de coração, muito obrigado, gratidão por ter vindo até aqui para conceder essa entrevista tão maravilhosa para os nossos assinantes. Boa tarde. Quando achar necessário falar novamente do tema, fale comigo para a gente fazer uma nova entrevista para esclarecer ao nosso público. A função do Show da Tarde é levar conhecimento, levar esclarecimento para a população catarinense. Muito obrigado a todos vocês. O Show da Tarde vai fazer um intervalo de 2 minutinhos. Não saia daí, teremos novas entrevistas na sequência. Fiquem com Deus.